O que me traz à tribuna no dia de hoje é um assunto pouco agradável, que eu sinceramente gostaria de não ter que me referir, mas me sinto na obrigação. Me sinto na obrigação porque, ao ler o jornal, um dos jornais da cidade de Manaus, do dia de hoje, edição do dia de hoje, senhor presidente, eu fiquei um bocado chocada por uma matéria de página inteira, cuja manchete é a seguinte: senador do DEM critica a atuação de amazonenses. E a matéria se refere ao senador Demóstenes Torres, que acabou de deixar a tribuna, que esteve no meu querido estado, na minha amada cidade de Manaus, no dia de ontem, para participar do primeiro Congresso Mestiço Brasileiro, que, aliás, se tivesse se referido apenas a esse assunto, estaria de bom tamanho, seria muito bem recebido pelos amazonenses. Mas foi a meu estado, a minha terra, para criticar toda a bancada parlamentar do estado do Amazonas, dizendo o seguinte, que a bancada do Amazonas está aqui. Demóstenes Torres afirma que a bancada do Amazonas no Congresso Nacional não tem voz firme em defesa das questões do estado. Quem é esse senhor para falar isso da bancada do Amazonas e do estado do Amazonas? Mesmo porque o que falou demonstra já de imediato que não tem o menor domínio sobre a política e a economia do Amazonas, porque se tivesse jamais falaria isso. E quando fala isso, e o jornal publica com muito destaque, não diz respeito apenas à bancada de parlamentares, senadores, 3 e 8 deputados federais, inclusive um deputado federal correligionário dele, do próprio partido dele, ao qual ele sequer poupou. Mas ele não desrespeita apenas a bancada de parlamentares, não. Desrespeita a população do estado do Amazonas, que sabe escolher os seus representantes. Se nós somos senadores da República, se o Amazonas tem 8 deputados federais, é porque todos foram eleitos com o voto da maioria da população. Senador Demóstenes, o gesto de Vossa Excelência foi muito mais do que um gesto deselegante. Foi um gesto desrespeitoso para com os parlamentares e para com o povo amazonense. Nós temos muitas divergências políticas, senador, muitas, não são poucas. Vossa Excelência acabou de sair da tribuna fazendo um pronunciamento com o qual eu não concordo. Agora, se um dia eu for ao seu estado de Goiás, eu não vou dizer no seu estado de Goiás que a sua postura aqui prejudica o estado. Eu vou dizer, tenho divergências. Mas é um colega parlamentar, eu não vi isso nunca na minha vida. Eu fui senadora da cidade de Manaus durante 10 anos, fomos companheiros, eu e João Pedro, vereadora da cidade de Manaus, durante 10 anos fomos companheiros. Eu, senador João Pedro, o ex-senador falecido Jefferson Pérez. Tínhamos divergências em alguns momentos com o senador Jefferson Pérez, eu e o senador João Pedro, quando éramos vereadores. Fui deputada federal durante 12 anos, nunca fui a nenhum estado de ninguém criticar quem quer que fosse, principalmente quando a crítica é vazia. Quando a crítica não tem base nenhuma, absolutamente nenhuma. Diz aqui, está entre aspas no jornal, que o senador Demóstenes Torres afirmou que é vergonhosa. Eu até tive muita precaução antes de vir à tribuna, liguei e falei com o jornalista, mas foram esses os termos utilizados mesmo? Foram exatamente esses termos, senador Mário Couto. É vergonhosa que a bancada amazonense não tenha uma voz opositora ao governo federal para que haja uma melhor defesa dos interesses do estado. Segundo ele, as amarras políticas firmadas pela maioria dos parlamentares durante o período eleitoral impedem que o Amazonas seja melhor representado e defendido. Eu não tenho amarras, que Vossa Excelência não meça a sua prática, não meça a prática dos outros pela sua. Eu não tenho amarra com ninguém, nunca tive na minha vida e tenho certeza que nenhum dos senadores, nenhum dos deputados amazonenses tem, nenhum. Nós temos compromissos, sim, políticos com o governo,
políticos que passam pela defesa da Zona Franca de Manaus. E eu tenho aqui, eu fiz questão de passar boa parte da manhã no meu gabinete organizando muito simples, não é nenhum livro, mas são tópicos, são números, não são discursos. São tópicos, números que mostram o que tem sido a Zona Franca de Manaus nesses últimos anos, desde a sua fundação até agora. O quanto a Zona Franca de Manaus sofreu nos governos anteriores e o quanto a Zona Franca de Manaus tem sido prestigiada pelo governo do presidente Lula e agora pelo governo da presidenta Dilma. A presidenta Dilma, quando candidata a presidente da República, não foi nenhuma vez ao meu querido estado do Amazonas, nenhuma vez, como não foi ao Ceará. No Amazonas não foi uma única vez, mas recebeu lá no Amazonas a maior votação proporcional do Brasil. E por que ela recebeu a maior votação proporcional do Brasil? Porque é uma forma do povo amazonense reconhecer não a pessoa da presidente, que não tem tradição, nunca teve nenhuma na política, no parlamento, onde quer que seja, mal o povo do meu estado a conhecia, mas sabia que a promessa, que o projeto dela, do governo dela, era a continuidade do projeto do governo Lula. E olha aqui, ó. E olha aqui, senador, o senhor deveria olhar um pouquinho mais para trás, alguns anos antes, que, aliás, no período do governo Fernando Henrique, havia muitos amazonenses influentes, ministros de Estado, inclusive. Nunca conseguimos a prorrogação da Zona Franca de Manaus. E o incentivo fiscal dado à Zona Franca de Manaus é muito diferente de incentivos fiscais outros dados no Brasil. Porque o incentivo fiscal não é para a fábrica se instalar, como muitos estados fazem. Não lhe cobro ICMS, não lhe cobro ISS, não lhe cobro IPTU, não. O incentivo dado na Zona Franca de Manaus é ao produto. Portanto, só recebe incentivo quem produzir. Senador Benedito Lira, Vossa Excelência sabe que para uma empresa se instalar num lugar tão distante, de acesso tão difícil como o nosso querido Amazonas, ela precisa ter segurança, que não é segurança de 2 anos, 3 anos, não. É uma segurança de no mínimo 10, 15, 20 anos. E nós pedíamos muito, eu era deputada de oposição ao presidente Fernando Henrique, mas nunca me furtei de ir com a bancada inteira, inclusive com aquele que foi ministro do Fernando Henrique, ao gabinete do ex-presidente para pedir a prorrogação da Zona Franca. E nunca conseguimos nada, absolutamente nada. Nunca conseguimos nada. A lei de informática de 1991, que foi, senador Inácio Arruda, que foi reformada em 2001, em pleno governo de Fernando Henrique, ela sim acabou com a Zona Franca de Manaus. Ela tirou fábricas. Ela suprimiu empregos do nosso estado. Já concedo. Ela suprimiu empregos do nosso estado. E o presidente Lula, quando foi a Manaus, na sua primeira campanha, disse: não, vou tratar a Zona Franca de Manaus diferente, e tratou. E hoje estão aqui os números alvissaureiros. Não pensem que o presidente Lula fez isso pela Zona Franca porque tinha uma oposição. Que é isso, ele fez porque ele quis. E antes de conceder a parte ao senador João Pedro, eu vou lembrar apenas aqui do último episódio acontecido. Um deputado federal do Rio de Janeiro, do PSDB, apresentou um projeto de emenda constitucional. Um projeto que estendia os incentivos fiscais da produção de CD e DVD para todo o Brasil. E hoje, CDs e DVDs são produzidos em quase 90% na Zona Franca de Manaus. Se fosse aprovada aquela emenda, aquele projeto de emenda constitucional, no dia seguinte as fábricas estariam em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque é lá que está o grande mercado do consumidor. Nós perderíamos a votação se fosse a plenário na Câmara dos Deputados. Perderíamos, porque o Sul queria, as bancadas do Sul, inclusive do Nordeste, achando que poderiam também se beneficiar, levando indústria para as suas localidades, nós perderíamos. Mas fizemos um movimento com o presidente Lula que disse o seguinte: não vamos votar PEC nenhuma que prejudique a Zona Franca, que subtraia qualquer emprego, nenhuma. E a PEC está lá, não foi votada. Não foi votada, apesar da maioria que acompanhava o presidente Lula concordar com a aprovação. E o presidente Lula foi capaz de convencer e dizer o seguinte: nós não podemos prejudicar um estado que tem tanta necessidade como tem a Zona Franca de Manaus.
Então, eu penso que quem vai ao meu estado falar de forma generalizada de todos os parlamentares, primeiro, não conhece a realidade. E segundo, eu repito, não foi apenas uma manifestação infeliz, não. Não foi, não. Não foi uma manifestação deselegante, foi muito mais do que isso. Foi uma manifestação desrespeitosa. Um respeito que eu achei que nós estávamos construindo aqui. Construindo um respeito de tratamento que merece ter todos os parlamentares. Por mais que eu tenha divergências políticas, eu não posso chegar no estado do outro sem conhecer a realidade e genericamente dizer o seguinte, que é uma vergonha, que não tem nenhuma voz ativa, porque todos estão amarrados ao governo, portanto não vão poder falar nem lutar a favor do seu estado e da sua gente. Se essa é a prática de quem falou, fique sabendo quem falou que não é minha prática, sei que não é prática de Vossa Excelência, senador João Pedro, não é. Ninguém pode achar que os outros têm as mesmas práticas que a gente tem. Eu jamais tive essa prática na minha vida. Conceda a parte a Vossa Excelência, senador João Pedro. Senadora Vanessa Graziotin, obrigado pelo aparte. E quero, evidentemente, eu sou o 8º ou 9º inscrito, mas quero entrar no conteúdo para refutar de forma peremptória esta avaliação desrespeitosa ao Amazonas do senador Demóstenes no dia de ontem lá em Manaus, na segunda-feira em Manaus. Foi extremamente deselegante, primeiro porque não tinha nenhum parlamentar no evento. Evidente que eu não sei o contexto. O certo é que os jornais do Amazonas, e um dos principais jornais, publicou a opinião do senador Demóstenes. Eu quero dizer, primeiro, que não tenho amarras. Segundo, eu tenho orgulho de defender o governo que temos. E tenho tranquilidade para dizer o que o governo fez de 2003 para cá, pelo Amazonas. Presidente Paim, quando o presidente Lula assumiu em 2003, esse grande parque industrial tinha 35 mil trabalhadores. Serra era o ministro do planejamento, pois ele não ia para as reuniões do Conselho Administrativo da Suframa. Tentaram acabar com a Zona Franca. Fernando Henrique, seus ministros, todos tentaram acabar. Esta que é a verdade. Presidente Lula, no primeiro semestre, prorrogou a Zona Franca em mais de 10 anos e deu tranquilidade para que os outros projetos, para que o empresariado investisse na Zona Franca. Esse é o projeto que hoje tem 115 mil trabalhadores diretos. E nós temos uma luta dura política. Não é contra o governo, não, mas contra os interesses regionais. São Paulo, todo mundo sabe. Todas as regiões sabem da política ostensiva, do ICMS que trata, a forma como trata o ICMS, a sua política. Tenta acabar, tirar os empregos da Zona Franca de Manaus. E nós lutamos, não é contra o governo federal, não. Nós estamos juntos e temos orgulho desse governo. Mas é contra os interesses de São Paulo. Esta é que é a verdade. E vai o senador Demóstenes, eu não sei se ele está com saudade do senador Arthur Vigílio, que passou por essa casa. É fácil, comprar passagem, vai lá em Portugal, que o senador está lá. Mas o Amazonas tem essa bancada porque assim quis o povo do Amazonas. Tem os deputados e os senadores porque assim quis o eleitorado do Amazonas. Eu venho de 2006. Para chegar aqui, fui deputado estadual. Para chegar aqui, fui vereador de Manaus. Para chegar aqui, anos e anos de militância nos movimentos sociais, defendendo a Amazônia, defendendo os povos indígenas, defendendo os trabalhadores, indo para frente de fábrica. Essa é a minha vida. Então não aceito essa avaliação, essa descortesia, esse desrespeito à bancada do Amazonas. Nesse sentido, eu quero prestar minha solidariedade ao discurso da senadora Vanessa, que não pode ser de outra forma.
Não pode ser de outra forma. Nós temos que refutar esse tipo de coleguismo, esse tipo de avaliação, que não é contra os senadores não, mas é contra a sabedoria do voto popular do eleitorado de Manaus, que assim escolheu os deputados federais e os senadores do Amazonas. Muito obrigado, senador. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador João Pedro, que não apenas engrandece o meu pronunciamento, mas exemplifica da melhor forma o que nós estamos procurando dizer aqui. Tenho certeza que o senador Eduardo Braga aqui estivesse, que foi governador por 2 vezes no estado do Amazonas, um governador extremamente bem avaliado, estaria agindo e reagindo da mesma forma. Senador Demóstenes, eu acho que Vossa Excelência poderia procurar o jornal A Crítica e dizer que não foi exatamente isso que Vossa Excelência quis dizer. Vossa Excelência não venha dizer que a medida provisória A ou B está acabando com o Amazonas. Nós passamos 15 dias reunindo com a presidenta Dilma, que nos recebeu o governador do Amazonas, e estamos tratando nossas questões. Se hoje nós temos problemas com o tablet, eu estou com o meu tablet ali, não é por causa da presidenta Dilma, não é por causa do presidente Lula, não é por causa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele sim que fez mudanças na lei de informática com o consentimento de um líder seu, de um líder que se gaba de ter sido líder por mais tempo, 11 anos que foi, mas não teve a força para impedir, a força que nós estamos tendo. Tivemos durante 8 anos do presidente Lula e estamos tendo agora, e tenho certeza, inclusive o deputado do partido de Vossa Excelência, inclusive o deputado do partido de Vossa Excelência, que Vossa Excelência também desrespeitou, porque lá no Amazonas nós temos um partido que é maior do que nossos outros partidos, que é a defesa dos empregos, é a defesa da região, e eu penso que isso deve ser a bandeira de todos nós, porque para mim não é importante só defender a Amazônia, que é uma região menos desenvolvida do que o Sudeste, do que o Sul do país, mas é importante apoiar os nordestinos também na defesa do seu progresso, de diminuir essa grande desigualdade que infelizmente marca o nosso país. Mas eu vou levantar um outro exemplo aqui, senador Demóstenes, que só precisa conhecer mais, antes de voltar ao nosso estado e falar. O estado do Amazonas, que é um estado maior em termos de tamanho, em termos de território, maior do Brasil, ele tem também a maior reserva de gás natural em terra firme, a maior reserva. Mas a nossa energia era gerada, e boa parte ainda é, a óleo diesel, a óleo combustível, poluente, em plena floresta amazônica, poluente que era, e nós lá com a maior reserva de gás natural em terra firme. Pois o seu ex-presidente querido, de quem o senhor tem tanta saudade, queria privatizar essa riqueza, que não é do presidente A e nem do presidente B, é do povo brasileiro, queria privatizar, pois foi preciso que entrássemos com uma ação na justiça para não permitir mais um entreguismo no Brasil, e conseguimos barrar, ganhamos na Justiça Federal. A privatização não se efetivou nem para a exploração, nem para o transporte e nem para a comercialização. E o presidente Lula, quando candidato que foi em 2002, nos prometeu: vamos fazer o gasoduto. E a ministra de Minas e Energia, à época, era hoje presidenta Dilma. E a primeira coisa que eles assinaram a favor do Amazonas, e depois veio a prorrogação da Zona Franca, foi a construção do gasoduto. Então a bancada a bancada é madura, a bancada sabe agir, porque a gente faz oposição àquilo que não é bom, a gente faz oposição àquilo que é ruim, àquilo que não ajuda o Brasil, àquilo que não ajuda o povo. E esse não foi o governo do presidente Lula e nem é o governo da presidenta Dilma. São governos bons, que olham para o povo. Eu vim agora da OIT. E fiquei orgulhosa, meu líder Inácio Arruda, orgulhosa de ver que diretores da ONU, nenhum deles deixou de citar o Brasil quando fazia discurso, nenhum deles, e falava sobre o processo de inclusão social em que a gente vive. Agora eu tenho aqui, vou ofertar a Vossa Excelência, se Vossa Excelência não lê os assuntos regionais, só os assuntos nacionais, então antes de ir a uma região, procure ler. Está aqui. O Polo Industrial de Manaus fechou o primeiro quadrimestre de 2011 contabilizando novos recordes, senador Paim,
contabilizando novos recordes de faturamento e geração de empregos. No período de janeiro a abril desse ano, as indústrias do polo industrial lá da Zona Franca faturaram quase 13 bilhões de dólares, quase 13 bilhões de dólares. Um aumento superior a quase 23% em relação ao mesmo período do ano anterior. Será que esse é o governo ruim? Nós estamos agora em todas essas medidas provisórias, inclusive a dos tablets, tentando resolver o problema da Zona Franca, que, volto a repetir, não foi criado pelo governo Lula, foi criado lá atrás, quando a lei de informática foi modificada em 2001. Eu vejo que Vossa Excelência está de pé, solicitando a parte. Eu vou conceder a parte a Vossa Excelência, senador Demóstenes. De pé, senadora Vanessa Graziotin, não se pede a parte. Estou de pé para ouvir Vossa Excelência e, em seguida, vou pedir a palavra pelo artigo 14 para dar as explicações necessárias. Tá Agradeço certo. a Vossa Excelência. E eu ainda quero concluir o meu pronunciamento e vou concluir pedindo que Vossa Excelência procure o jornal A Crítica. Procure o jornal para dizer que o senhor não quis desrespeitar a bancada do Estado do Amazonas. Que em nenhum momento esse foi o seu objetivo. E que o senhor procure o jornal A Crítica para dizer que o senhor não tem conhecimento nenhum em relação ao Estado do Amazonas e à Zona Franca de Manaus. Porque se o senhor tivesse conhecimento, o senhor não teria dito à imprensa o que o senhor disse. O senhor foi participar de um encontro relativo a mestiços. Para que chegar lá e desrespeitar de uma forma tão grosseira, senador? Tão grosseira. Toda uma bancada que luta, uma bancada que se dedica, uma bancada que não tem nem nome. O meu nome, o nome do senador João Pedro, o nome do senador Eduardo Braga, o nome da deputada Rebeca Garcia, o nome do deputado Silas Câmara, o nome do deputado Átila Lins, o nome do deputado Praciano, o nome do deputado Pauderney, do seu partido. Todos nós temos um único nome chamado Zona Franca de Manaus. Não é fácil. Não é fácil ser parlamentar do Amazonas. Não é fácil ser parlamentar de um Estado que abriga um projeto que é uma exceção do Brasil. Agora mesmo nós vamos começar a debater reforma tributária. Para nós esse é o tema mais difícil, porque a lei, a legislação, o sistema tributário brasileiro é um. O nosso regime é completamente diferente. E se não for tudo absolutamente cuidado, nós podemos sofrer. Agora mesmo, eu repito, a medida provisória dos tablets, porque quem é que diz que um tablet não é computador, senador Paim? O tablet é um computador. Então não há erro nenhum em incluir um tablet como um bem de informática na lei de informática. Agora, o que nós estamos negociando com o governo é para que o Estado do Amazonas não perca a competitividade, não na produção do produto acabado, mas nas peças, nas partes. Hoje nós já conseguimos, mesmo com a lei de informática, nós já conseguimos ser competitivos na produção, por exemplo, de placa-mãe, na produção de carregadores de celular, de alguns elementos, de alguns itens. E estamos negociando isso com o governo. O problema da televisão, que Vossa Excelência falou, está um zum, zum, zum. A presidenta Dilma foi a primeira a dizer: nós não vamos prejudicar a Zona Franca de Manaus, de maneira nenhuma. E eu não acredito na palavra, eu acredito nos atos, porque muito mais do que as palavras valem os atos. Olha, senador, o povo do Amazonas talvez seja o povo mais consciente. Ele deu, sem receber a visita da presidenta Dilma, que não foi nenhuma vez durante a eleição, a maior votação. E não deu à toa não, senador Paim, porque estava cansado de sofrer com governos anteriores, que queria privatizar o gás, que não permitia a prorrogação da Zona Franca de Manaus. E não era apenas o presidente, é o governo de São Paulo. É o governo de São Paulo adotando medidas para prejudicar, sobretaxando produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, senador Mozarildo. Sobretaxando, foi isso que o então governador José Serra fez conosco. E o povo não é bobo, não. Deu a José Serra 8% dos votos na campanha para presidente no estado do Amazonas no primeiro turno. Foi tudo que ele recebeu. Mas é aquilo, a vida é assim. Eu não tenho problema nenhum com a vida, eu acho que a vida é bonita. A vida dá aquilo que a gente planta, a gente colhe aquilo que a gente planta. Agora eu acho que o que não pode haver, e eu repito aqui, fui vereadora há 10 anos, fui deputada federal 10 anos, senador Caiado. Eu nunca vi nenhum companheiro, nenhum colega, e eu estar do outro e desancar, falar mal de todo mundo, porque não defende, porque não... Não, isso não é coisa que se faça. Essa não é a prática do parlamento brasileiro. E mais,
sem base, repito aqui, sem base nenhuma, estou aqui com os dados, os números, acabei de ler um, mas eu tenho muitos outros em relação à Zona Franca de Manaus, o quanto nós temos crescido. Não foi fácil para o presidente Lula, não sei se o deputado Caiado, que aqui está, se lembra, da PEC da música. A PEC da música, os músicos lá de Goiânia pedindo para a bancada de Goiás votar na PEC da música. O que a PEC da música faria? Senador João Pedro tiraria as fábricas de CDs e DVDs da Zona Franca, pois foi preciso o presidente Lula entrar. Ela nem chegou no Senado. Nós tiramos esse trabalho do Senado da República, resolvemos lá, porque tivemos e contamos com a ajuda do presidente Lula. Então, senhor presidente, eu só quero dizer o seguinte, eu vou pedir questão de ordem também, porque eu aqui não fiz nenhum discurso desrespeitando ninguém. Eu apenas comentei algo, esse sim, que foi desrespeitoso, não a mim, mas a um Estado, a uma bancada, a um Estado e a um povo que luta muito, para lá no meio da selva amazônica, ter direito a um emprego, ter direito a um trabalho. E repito, no Amazonas, cada qual tem o seu partido, mas quando a gente vem de lá, nós viramos todos defensores da Zona Franca, porque ela representa a sobrevivência da nossa gente e do nosso povo sofrido. Muito obrigada, senhor presidente.